Boa noite. Boa noite. Gedel Vieira Lima, ex-articulador político do presidente Temer, é preso na Bahia e levado para presídio em Brasília. A prisão foi depois da apreensão de 51 milhões de reais em dinheiro num apartamento ligado a ele. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia vários políticos do PMDB por organização criminosa na Petrobras. Entre eles estão os senadores Edson Lobão, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-presidente José Sarney. Em delação, o doleiro Lúcio Funaro acusa o presidente Temer de receber propinas de conta ligada a Eduardo Cunha. Ele citou também o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o secretário-geral da Presidência, Moreira Franco. Os dois são do PMDB. Ex-procurador Marcelo Miller presta depoimento no Rio. Ele responde se facilitou acordos de delação premiada para Joesley Batista e executivos da JBS Friboi. Governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória, do PSDB, entregam apartamentos populares. As obras terminaram com cerca de 1 ano de atraso. Terremoto de mais de 8 pontos atinge o México e deixa pelo menos 58 mortos. 200 pessoas estão feridas. O Jornal da Gazeta está no ar. Foram entregues com cerca de 1 ano de atraso apartamentos populares construídos pelo governo do estado e a Prefeitura de São Paulo, na favela de Paraisópolis, na zona sul da capital. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória, ambos do PSDB, participaram da entrega das chaves. Foi a segunda agenda conjunta dos tucanos nesta semana. Eles afirmaram que estão trabalhando juntos e que não há um racha entre eles. Cristiane está entrando pela primeira vez no condomínio onde vai morar com 5 filhos. Foi uma longa espera, mas a mudança deve ser feita na semana que vem. A babá recebe R$ 400 de aluguel social da prefeitura, só que o valor é insuficiente. Agora ela vai pagar as prestações do próprio imóvel, cerca de R$ 140 por mês. Para mim vai ser um sonho realizado, né? Porque eu vou ter certeza assim, eu vou morar aqui, daqui ninguém vai mais me tirar. Eu vou sair daqui quando eu morrer. E quando eu morrer, eu tenho onde deixar meus filhos. Os 112 apartamentos ficam em Paraisópolis, na zona sul da capital, e estão sendo entregues com cerca de 1 ano de atraso. Eles têm 43 metros quadrados. O terreno foi doado pela prefeitura e as obras feitas pela CDHU, um investimento de 12 milhões de reais. 9 milhões da empresa estatal e 3 milhões do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória participaram da entrega das chaves. Um levantamento feito pela Fundação João Pinheiro mostra que São Paulo é o estado com o maior déficit habitacional do país. São cerca de 1.300.000 domicílios. Os dados são de 2015. O governador aproveitou o evento para anunciar novos investimentos na área da habitação. Nós temos hoje em construção, só na capital, perto de 4.000 unidades pela CDHU, 7.780 Casa Paulista e PPP em obra 1.293, mas nós vamos iniciar mais 1.000 e mais 2.400 da chamada moradia popular. Esta foi a segunda agenda em conjunto entre Dória e Alckmin esta semana. Ontem, eles participaram dos desfiles em comemoração aos 195 anos da independência do Brasil. Na semana passada, eles tinham sido questionados sobre a ausência em alguns eventos. Hoje, Dória e Alckmin voltaram a afirmar que estão trabalhando juntos e que não existe um racha entre os dois. Não há nenhuma rusga, não há nada que nos afaste um ao outro. O governador faz uma excelente gestão à frente do governo do estado de São Paulo. Nós, nesses 8 meses, temos feito um esforço grande com uma boa equipe para realizar uma boa administração e estamos dando hoje aqui mais uma demonstração de ação conjunta e assim continuaremos. Escritório de Advocacia de ex-voluntário da Santa Casa pode receber 26 milhões de reais por serviços que teriam sido prestados gratuitamente. A direção do hospital recorreu à justiça contra o pagamento.
Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, um contrato assinado entre a Santa Casa de Misericórdia e o escritório J.R. Nogueira e Associados, no ano 2000, consistia em buscar na Justiça recursos federais não pagos por serviços do hospital prestados ao SUS, devido a um erro no fator de conversão de moedas na década de 1990. O advogado da ação, José Reinaldo Nogueira de Oliveira, era também o vice-procurador jurídico do hospital na época e foi o mesmo que indicou a contratação do escritório que leva o seu nome. Era de responsabilidade do departamento jurídico do hospital redigir os documentos e já na primeira página previa a prestação do serviço de forma gratuita. No documento ainda dizia que as despesas da ação caberiam aos cofres do hospital, mas davam também aos advogados 20% dos benefícios em caso da vitória. Ou seja, a cada R$100 ganhos na ação, 20 ficariam com os advogados. A Santa Casa estimava receber pelo menos 37 milhões de reais. Em 2011, o hospital recebeu 100 milhões ao final da ação. Os 26 milhões de reais iriam para o escritório de advocacia. A quantia que seria destinada ao escritório não foi paga ainda porque a atual direção do hospital conseguiu na Justiça o bloqueio do pagamento. A definição do caso pode ocorrer ainda neste mês. Atualmente, a Santa Casa tem uma dívida de 600 milhões de reais. O advogado José Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior, que responde pelo escritório de advocacia desde a morte do pai, não concorda com as acusações. Ele afirma que a Santa Casa foi remunerada como prevê a lei e que não é a primeira vez que o hospital contrata escritórios de terceiros. Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo informa que, por estar na Justiça, não vai se manifestar a respeito do caso. Ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, volta para a cadeia depois da apreensão de 51 milhões de reais. Ele já está em Brasília. Ao determinar a prisão, o juiz do Distrito Federal disse que o ex-ministro persiste no crime de forma sorrateira. A polícia chegou ao apartamento de Gedel, num bairro nobre de Salvador, antes das 6 da manhã. O ex-ministro de Temer foi levado para o aeroporto, onde embarcou para Brasília. Os agentes revistaram o apartamento de Gedel e também o da mãe dele, que fica no mesmo prédio. Além de Gedel, também foi preso Gustavo Ferraz, que era diretor-geral de Defesa Civil de Salvador. Após a prisão, ele foi demitido pela prefeitura. Gustavo Ferraz é apontado como pessoa ligada a Gedel, que o teria indicado para buscar em 2012 valores ilícitos enviados por Altair Alves, emissário do ex-deputado Eduardo Cunha. A polícia encontrou impressões digitais de Gedel no dinheiro apreendido no apartamento que estava emprestado a ele, conforme confirmou o dono do imóvel. No total, foram apreendidos 51 milhões de reais. A Polícia Federal diz que há fortes indícios de que o dinheiro pertence a Gedel. No apartamento, segundo os investigadores, também foi encontrada uma fatura em nome de uma empregada do deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB, irmão de Gedel. Lúcio, atualmente, é o presidente da comissão que analisa a reforma política em tramitação na Câmara. A prisão em regime fechado foi decretada para evitar que Gedel Vieira Lima destruísse provas e também porque o juiz identificou que havia risco de ele fugir. Gedel estava preso em casa havia quase 2 meses, sem tornozeleira eletrônica que está em falta na Bahia. O Ministério Público Federal o classifica como um criminoso habitual. Os procuradores afirmam que a prisão domiciliar não impediu o ex-ministro de continuar a cometer crimes. Ao determinar a nova prisão, o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, disse também que Gedel reitera na atividade criminosa de lavagem de dinheiro e outros delitos de forma sorrateira. Em agosto, o ex-ministro virou réu por obstrução de justiça. Gedel teria atuado para evitar a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, que ameaça envolver o PMDBista em crimes de corrupção na Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco na gestão Dilma. Funaro, que fechou acordo de colaboração premiada, disse ao Ministério Público que fez várias viagens para entregar malas de dinheiro nas mãos de Gedel. O ex-ministro também foi citado na delação da JBS Friboi.
Segundo Joesley Batista, era Gedel quem intermediava os interesses do grupo frigorífico com o governo Temer. Ele deixou a tarefa quando saiu do ministério em novembro do ano passado, acusado de pressionar o ministro da Cultura. Marcelo Calheiro disse que Gedel queria a liberação de uma obra que estava embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, numa área nobre de Salvador. Gedel tem um imóvel no local. De acordo com Joesley Batista, após a queda de Gedel, a intermediação entre o grupo e o governo passou a ser feita por Rodrigo Rocha Loures, o homem flagrado com a mala de R$500 mil de propina da JBS, que seria endereçada ao presidente Temer. Gedel é do mesmo grupo político de Temer, o PMDB da Câmara. Também fazem parte o ex-ministro Henrique Alves e Eduardo Cunha. Ambos estão presos. A defesa de Gedel disse que não se manifestaria sobre a prisão porque não teve acesso aos autos do processo. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da prisão de Gedel. No instante em que o Planalto trata o escândalo da JBS como página virada, o retorno de Gedel Vieira Lima, amigão do presidente à cadeia, mostra que, sob Michel Temer, a página da história sempre vira para trás. Gedel é mais um representante do atual modelo apodrecido de governo a ser encarcerado. Seu pesadelo é parte da solução. O grande problema do país no momento é a blindagem oferecida a Michel Temer. Auxiliares do presidente dizem que ele está muito tranquilo e que tudo vai acabar bem porque o governo vai aprovar a reforma da Previdência. Alguém que, em meio ao estouro de tantas evidências de que o país vem sendo saqueado pelos esquemas que o acompanham ao poder, consegue continuar empunhando a bandeira da normalidade, não é mais um presidente, já virou um cínico. A disposição de Temer de recorrer a todos os estratagemas para atingir os seus subterfúgios fez dele um problema de longa duração. Seu governo é 100% feito de sacolejos. Anteontem, uma gravação no subsolo do Jaburu. Ontem, a apreensão de 51 milhões de reais num apartamento de Salvador. Hoje, a prisão do grande amigo. No final de semana, a delação do operador de propinas. Na hora em que a economia pede estabilidade, a presidência de Michel Temer oferece ao país o sossego de uma montanha russa. Boa noite. Na Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia senadores do PMDB, o ex-presidente José Sarney e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, por organização criminosa. Entre os senadores denunciados estão a cúpula do partido no Senado, o líder do partido na Casa, Romero Jucá, de Roraima, Renan Calheiros, de Alagoas, Edson Lobão, do Maranhão, Jader Barbalho, do Pará e Valdir Raupe, de Rondônia. Além deles estão o ex-presidente da República, José Sarney, e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Os 7 teriam recebido propina de 864 milhões de reais e gerado prejuízo de 5,5 bilhões aos cofres da Petrobras e de 113 milhões aos da Transpetro. Segundo a Procuradoria, a organização criminosa denunciada foi inicialmente constituída e estruturada em 2002, por ocasião da eleição de Lula à presidência da República. Iniciado seu governo em 2003, Lula buscou compor uma base aliada mais robusta. Para tanto, negociou o apoio do PMDB e do PP, respectivamente as segunda e quinta maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Para a Procuradoria-Geral da República, há indícios de que o grupo mantinha controle sobre as diretorias internacional e de abastecimento da Petrobras, além da Transpetro, para conseguir propinas de fornecedores das estatais. O caso é conhecido como quadrilhão do PMDB. Agora, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, deve notificar os acusados a apresentar uma defesa prévia. Depois, Fachin vai levar o caso para análise da segunda turma do STF, que vai decidir se aceita a denúncia, assim os tornando réus. Na terça, uma denúncia semelhante foi apresentada contra políticos do PT, incluindo os ex-presidentes Lula e Dilma. Os políticos do PP também já foram denunciados por organização criminosa.
criminosa. Todos negam envolvimento em esquema de propina na Petrobras e na Transpetro. O ex-procurador Marcelo Miller prestou depoimento no Rio de Janeiro. O Ministério Público quer saber se ele orientou Joesley Batista e outros executivos da JBS Friboi a fechar acordos de delação premiada. Ele deixou a Procuradoria-Geral da República em abril e passou a trabalhar no escritório de advocacia que atende justamente a JBS Friboi. O ex-procurador diz que não cometeu qualquer crime ou ato de improbidade administrativa e nem recebeu dinheiro ou vantagem pessoal do grupo frigorífico. Ele também nega que tenha atuado como intermediário da JBS com qualquer integrante do Ministério Público, nem com o procurador-geral Rodrigo Janot. Em delação, o doleiro Lúcio Funaro acusou o presidente Temer de receber propinas da conta ligada a Eduardo Cunha. A denúncia foi publicada na revista Veja. A revista diz que teve acesso à delação de Funaro. O acordo foi homologado esta semana pelo ministro Edson Fachin do Supremo. Segundo a Veja, na lista de revelações do doleiro estão subornos a parlamentares, vendas de legislação e grandes esquemas de corrupção. A revelação mais grave seria sobre o presidente. São relatos que Michel Temer aparece fazendo lobby para políticos, cobrando repasses de Caixa 2 e também que ele seria destinatário de propina. No entanto, Funaro diz que nunca conversou sobre dinheiro diretamente com Temer. De acordo com o doleiro, quem fazia esta intermediação era Eduardo Cunha, mas que era informado pelo ex-deputado sobre as divisões de propina. E garante que Temer sempre soube dos esquemas de corrupção. Funaro relata que o presidente foi beneficiário de pelo menos 2 repasses de conta propina administrada por Cunha. O primeiro, de R$1,5 milhão, veio do Grupo Bertin. O segundo, em 2014, teria saído de um acerto com a JBS Friboi. Ele conta ter intermediado um pagamento de R$7 milhões da JBS, que tinha como destinatários Temer, Cunha e o então ministro da Agricultura, Antônio Andrade, hoje vice-governador de Minas Gerais. Andrade teria usado o ministério para beneficiar a empresa dos irmãos Batista. Ele teria levado R$25 milhões. Temer também, segundo ele, usou o caixa de Funaro para financiar campanhas de aliados. E cita a campanha de Gabriel Chalita em 2012. Naquele ano, ele concorreu à Prefeitura de São Paulo. 5 milhões teriam sido repassados pelo empresário Henrique Constantino, dono da Gol e de várias outras empresas. O grupo Constantino tinha pendências na Caixa Econômica Federal. O PMDB dominava politicamente o banco. Funaro disse ainda na delação que Temer tinha operadores em diversas áreas do governo. O maior deles, segundo o doleiro, seria José Yunes, amigo pessoal e ex-assessor de Temer. Além de Temer e Cunha, Funaro citou outros políticos, como o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o secretário-geral da Presidência, Moreira Franco. Os dois são do PMDB. Sobre Moreira Franco, Funaro disse que em uma única operação realizada pelo Grupo Bertin em 2009, o ministro embolsou R$6 milhões. Moreira também foi executivo da Caixa Econômica Federal, na gestão Lula, indicado por Michel Temer. Já de Eunício Oliveira, o delator disse que ele recebeu pelo menos R$1,6 milhão em propina. De acordo com Funaro, nesta operação, notas fiscais frias da empresa Confederal foram usadas para mascarar o recebimento do dinheiro. Ainda de acordo com a revista Veja, o doleiro lista o nome de 25 deputados e ex-deputados que fizeram parte do que ele classifica como bancada de Eduardo Cunha. Segundo ele, a fidelidade ao ex-parlamentar era comprada com dinheiro de propina. Entre os citados estão Sandro Mabel, ex-deputado e ex-assessor de Temer, que teria recebido R$2 milhões, Marcelo Castro, deputado federal e ex-ministro da Saúde de Dilma. De acordo com Funaro, ele recebeu R$1 milhão. E o deputado Sérgio Souza, que foi relator da CPI dos fundos de pensão. O parlamentar, segundo Funaro, levou R$9 milhões para não convocar para depor na CPI e nem incluir o nome de um ex-dirigente de fundo de pensão. Todos os políticos citados na delação de Funaro negam as acusações. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, sobre a situação política no país. Terremoto de mais de 8 pontos atinge o México e deixa pelo menos 58 mortos. 200 pessoas estão feridas.
O tremor, um dos mais fortes registrados na América Latina, foi por volta da meia-noite do horário local. O epicentro foi no Oceano Pacífico, perto do estado de Chiapas, no sul do México. Em seguida, mais de 300 tremores secundários foram registrados. A cidade do México, que fica a mais de 1.000 quilômetros do epicentro, também sofreu os efeitos do terremoto. Um dos monumentos da cidade, o Anjo da Independência, chegou a balançar. Pessoas correram para as ruas fugindo dos prédios, assim que os tremores começaram a ser sentidos. Os estados mais afetados foram o de Chiapas e Oaxaca. Casas desmoronaram e há escolas, hospitais e hotéis com a estrutura danificada. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Então, terremoto no México na madrugada de hoje. Ele foi de magnitude 8 na escala Richter e, por enquanto, já matou 58 pessoas. Mas vejam que curioso, no Haiti, em 2010, a magnitude do terremoto foi exatamente a mesma e morreram entre 100 mil e 160 mil. O que eu quero dizer é o seguinte, não é só o terremoto que mata, o que mata também é a pobreza. Nos países mais pobres, as casas são mais precárias, os prédios desmoronam com maior facilidade. Então morre mais gente. E em países ricos, como os Estados Unidos ou Japão, morre-se bem menos. Lisboa, a capital de Portugal, foi destruída em 1755 por um imenso terremoto. Era na época uma cidade pobre de um país pobre. Jamais saberíamos quantos morreram. A cidade foi redesenhada e reconstruída pela genialidade do Marquês de Pombal. Essa regra que liga a riqueza de um país à capacidade de resistir às catástrofes também vale para os furacões. Tivemos recentemente o exemplo do Harvey, que inundou e provocou prejuízos em parte do Texas. Morreram menos de 50 pessoas. E o furacão Irma, que está agora no Caribe e está ameaçando a Flórida, danificou 6 a cada 10 casas em Saint-Martin, nas Antilhas Francesas, mas matou apenas 8 pessoas. O território que a França divide com a Holanda tem dinheiro, mas os furacões, que se chamam tufão quando acontece na Ásia, têm algo a ver com o aquecimento global. Não é uma relação automática, mas leva em conta o aquecimento das águas dos oceanos. Um meteorologista americano que se chama Greg Holland tem sobre isso um estudo definitivo. Desde 1975, a frequência e a intensidade dos furacões aumentou em 25% para cada grau centímetro a mais de temperatura na água do mar. E pensar que tem gente que não acredita em aquecimento global, que não se empenha para evitar a emissão de gases de efeito estufa. São os amigos do Donald Trump e de uma direita internacional que também nega o Holocausto contra os judeus e outros fatos históricos. Mas essa já é uma outra questão. É assim que o mundo gira. Boa noite. Durante os últimos 50 anos, o advogado Jaime Vittaroso se dedicou a plantar árvores num terreno dele, em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. A área foi declarada pelo IBAMA como reserva particular do patrimônio natural. Roso plantou mais de 600 mil árvores. Ele é um personagem que é cara de São Paulo. No sítio Curucutu não tem uma árvore que ele não conheça. Aqui nós temos um pequeno bosque, onde nós temos aproximadamente umas 5 ou 6 árvores distintas que foram plantadas na década de 80, 90. São canela, guapuruvu. O advogado Jaime Vittaroso comprou as terras em Parelheiros, no extremo da zona sul de São Paulo, nos anos 70, com a ideia de fazer um loteamento, já que a área estava devastada pela extração da madeira. Só que quando ele começou a frequentar o sítio, mudou de ideia. Estas fotografias aéreas mostram bem a transformação do terreno de cerca de 800 mil metros quadrados. Aqui a área em 1986 e aqui 20 anos depois, em 2006, já bem mais reflorestada. Jaime escolheu e plantou pessoalmente mais de 50 espécies, algumas em extinção, tudo custeado com os próprios recursos. Se você transformar em dólar, nesses anos todos, mais de 6 milhões. Milhões de dólares. Em 1995, ele entrou com o processo para transformar o sítio em uma reserva particular do patrimônio natural, título que foi concedido pelo IBAMA. Até hoje, o sítio Curucutu é a única floresta privada na cidade de São Paulo.
Ao longo de todos esses anos, foram plantadas aqui cerca de 600 mil mudas. E o terreno antes descampado se transformou em uma área de mata fechada. Mas não é daqui da altura dos olhos que eu vou mostrar isso, não. Nós vamos sobrevoar agora as terras do Jaime, que afinal de contas, são de todos nós. Além das espécies trazidas por Jaime, o sítio é uma reserva de Mata Atlântica, perto da Serra do Mar e da represa Billings. A área de preservação permanente não pode ser modificada nem pelos donos. A contrapartida é a isenção do imposto territorial rural e a proteção da polícia ambiental. Com a ideia de atrair pesquisadores e escolas para a floresta, Jaime fundou uma organização da sociedade civil. Como ainda não tem ajuda financeira, aos 83 anos trabalha no escritório de advocacia para sustentar a floresta, que ajuda São Paulo a respirar melhor. Eu sou um sonhador. Eu sonhava que isso iria dar um up nessa zona e ajudar. Alguém tem que fazer, né? Você não acha que alguém tem que fazer? Então, fui eu. Que bela iniciativa, né? Bom, né? Muito bom. E olha, o ar seco não dá trégua aqui na capital paulista. Tá difícil demais de dormir, de fazer qualquer esporte ao ar livre, né? Tivemos mais um dia muito quente, com baixa umidade do ar. E não tem nenhuma expectativa de chuva por enquanto aqui na cidade de São Paulo. Vamos ver outros detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Fim de semana quente e seco em grande parte do Brasil por causa de um sistema de alta pressão que impede a chegada de frentes frias ao país. Apenas uma delas consegue chegar ao Rio Grande do Sul, provocando chuva, mas olha, ela não consegue passar daí. Já a umidade que vem do mar provoca pancadas frequentes desde o litoral capixaba até o Rio Grande do Norte. E o ar abafado provoca chuva na região norte e também no noroeste do Mato Grosso. Vamos ver agora como ficou o tempo em algumas capitais? Amanhã, em Natal, chuva com máxima de 29 graus. Em Belém também chove com máxima de até 34. Florianópolis terá tempo seco com máxima de 26, assim como BH, que terá máxima de 28 graus. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. O fim de semana será de sol forte, calor e baixa umidade do ar. As noites ainda continuam mais frescas. No centro-oeste, Presidente Prudente terá máxima de 34 graus. No norte paulista, máxima de 33 em São José do Rio Preto. E no leste, Campinas e São José dos Campos terão máxima de 32 graus. Para a capital, nada de chuva nos próximos dias. E o calor continua até a semana que vem, com temperaturas que mais parecem de verão. Amanhã, máxima de 31 graus. No domingo, máxima de 29 e na segunda, máxima também de 31 graus. O furacão Irma perdeu força antes de chegar aos Estados Unidos, mas continua a deixar um rastro de destruição. Pelo menos 20 pessoas morreram no Caribe. O Irma, rebaixado para a categoria 4, ainda é extremamente perigoso. Com ventos de 250 km por hora, o furacão se aproxima das Bahamas e de Cuba, onde as autoridades obrigaram a retirada de 50 mil turistas estrangeiros. Vários países estão enviando ajuda para as ilhas do Caribe, que estão devastadas. Entre elas, Barbuda, Turques e Caicos, Ilhas Virgens e San Martín. O Haiti e a República Dominicana foram menos afetados, mas registraram inundações. O Irma deve chegar aos Estados Unidos durante o fim de semana. Quase 1 milhão de pessoas deixaram áreas costeiras da Flórida. Há muito congestionamento nas estradas e filas nos abrigos do governo. Por enquanto, os outros 2 furacões que estão no Oceano Atlântico não causaram danos, mas um deles, o José, se fortaleceu e está na categoria 4. Aqui em São Paulo, sol, calor e a cidade mais vazia por causa do feriado combina com compras. As ruas do comércio popular aqui da cidade ficaram lotadas hoje. Quem não pôde ir para a praia aproveitou para tomar um sol na própria 25 de março. Com as lojas abertas, o centro da cidade foi opção de muita gente para aproveitar a emenda de feriado.
óculos e muita água para enfrentar o sol que fez hoje. Quem achou que essa sexta-feira ia deixar as pessoas em casa se enganou. A Giovana veio lá de Curitiba e se assustou quando chegou aqui. Vamos passear na 25 porque vai estar tranquilo, né? Mas eu me enganei. O trânsito nas ruas de carro e de gente predominou. É que muitos paulistanos tiraram um dia para aproveitar para comprar. As lojas estavam lotadas e as liquidações e promoções chamaram a clientela. E se tem quem comprar, tem que ter alguém para vender. Os lojistas trabalharam bastante. O varejão tá rolando, tá dando para vendendo bem, sim. Ontem o feriado também abriu, né? Tava aí também. Estava melhor ontem ou hoje? Hoje tá melhor, com certeza. Mas pela quantidade de sacolas, acho que valeu todo o esforço. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Amanhã, o preço da gasolina fica mais caro nas refinarias da Petrobras. Somadas as idas e vindas desde o início de agosto, a estatal do petróleo aumentou o preço em quase 10%. Nem todo esse aumento chega necessariamente ao preço que pagamos no posto. De qualquer modo, o que está acontecendo? De outubro do ano passado até julho deste 2017, o aumento anual da gasolina era menor que o da inflação média, menor que o do IPCA. Então, as coisas mudaram. Em agosto, o governo aumentou o imposto sobre combustíveis porque está na pindaíba. Desde o final de agosto, também o preço sobe aqui porque subiu muito no mercado mundial. A produção de combustível caiu no Texas, grande produtor, por causa do furacão destrutivo, o que elevou os preços. Mas o que tem a ver o preço mundial dos combustíveis com a gente? Se a Petrobras cobra abaixo desse preço mundial, perde dinheiro. Se cobra acima, outras empresas podem importar combustíveis e ganhar o mercado da Petrobras. Lembre-se que lá por 2013 o Brasil estava importando muito combustível e a Petrobras era obrigada a cobrar preço muito abaixo da tabela por ordem do governo Dilma Rousseff para disfarçar a inflação crescente. Então a Petrobras pagava caro para comprar o combustível lá fora e vendia barato aqui. Esse foi um dos motivos da ruína da empresa, da estatal, a maior do país, ruína que piorou a crise econômica brasileira. Dá para evitar tantas mudanças de preço? O imposto da gasolina, CID, servia para maneirar os aumentos. Quando o preço do combustível subia na refinaria, o governo baixava o imposto, evitando assim que o preço subisse nos postos. Agora, na pindaíba e por causa das bobagens feitas nos anos Dilma, o governo não consegue mais mexer nesse imposto. Mas manipular muito o preço também dá problema. Pode faltar produto, a gente consome demais um bem caro ou até se arrebenta uma empresa importante como a Petrobras. O preço pode cair nas próximas semanas? Provavelmente vai. Pode subir no longo prazo? Talvez, claro, depende do preço mundial do petróleo. Mas, para evitar altas maiores, tentar tabelar o preço é uma solução ruim e um remédio que tem mais efeitos colaterais do que cura. Boa noite. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. E ninguém venceu no primeiro duelo que vale a taça da Copa do Brasil. Celso, boa noite. Boa noite, Estela. Pois é. Para o Cruzeiro acabou sendo um bom resultado porque perdia o jogo, jogava fora de casa, conseguiu um empate. Mas está tudo muito aberto ainda na Copa do Brasil. Vamos ver os gols. Flamengo e Cruzeiro fizeram nessa quinta-feira a primeira partida da final da Copa do Brasil no estádio do Maracanã. Os donos da casa começaram pressionando e levaram perigo aos 26 minutos de jogo com Ilharão de cabeça. Berril aos 28 e Diego aos 37 também tentaram, mas não deram muito trabalho para o goleiro da Raposa. A resposta do Cruzeiro veio aos 12 do segundo tempo no chute a queima-roupa de Alisson. O Flamengo foi para cima, mas Fábio estava em noite inspirada e fez duas defesas difíceis no mesmo lance. Berril e o William Arão pararam nas mãos do guarda-metas. A pressão rubro-negra surtiu efeito. Aos 30, Lucas Paquetá pegou o rebote após mais uma grande defesa de Fábio e colocou o Flamengo em vantagem. Mas a alegria durou pouco. 8 minutos mais tarde, Hudson arriscou de fora da área, Thiago espalmou e Arrascaeta apareceu livre para deixar tudo igual no Maracanã. E foi isso, 1-1 no placar final. E no fim de semana de Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro está de volta.
Teve uma pausa no Brasileirão por causa dos jogos das eliminatórias, da FIFA para a Copa do Mundo. Mas a bola dá as caras novamente no principal campeonato do país neste final de semana, com destaque para o clássico entre Santos e Corinthians, domingo na Vila. Do lado corintiano, uma baixa de última hora. Na atividade de hoje à tarde, diferentemente do que foi toda a semana, quando o Corinthians já tinha praticamente o time titular escalado com a volta de todos os seus titulares, uma notícia que preocupou muito. Nós temos as imagens aqui, mostramos a saída do Guilherme Arana do treinamento. O Guilherme Arana está se recuperando de uma lesão muscular, treinou bem durante a semana, mas hoje ele não foi até o final da atividade. E eu perguntei para o Carille se ele já está fora do clássico, o que realmente aconteceu com o Arana, e o técnico do Corinthians nos respondeu assim. Vamos aguardar até amanhã. Ontem ele treinou muito bem, não sentiu nada. Achamos que é a fibrose que incomodou um pouco, mas vamos esperar amanhã até para definir. E se o Arana não jogar, quem joga é o Marcial. O Marcial já era para ter tido oportunidade há muito tempo, por um problema que todos vocês sabem, tivemos que atrasar. Hoje está tudo certo. Tem trabalhado, fez bons jogos no início do ano nessa posição e por isso a oportunidade agora. Só que do lado santista, o técnico Levir Coupe também tem problemas. O atacante Nilmar é a baixa para o clássico. O Santos ganhou um desfalque de última hora para o clássico de domingo contra o Corinthians na Vila Belmiro. O atacante Nilmar, que ficaria no banco de reservas, apareceu ontem aqui no CT Rei Pelé com conjuntivite. E além de não enfrentar o Corinthians, provavelmente ficará de fora também da viagem para o Equador, onde o Santos enfrenta na quarta-feira o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América. No time titular, o desfalque é David Braz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve entrar em seu lugar é Gustavo Henrique, mas Levir Coupe não quis confirmar a escalação. Eu fiquei impressionado com a zaga do Santos, por exemplo. Sabe, raro assim num time ter vários jogadores com muita qualidade. É muito difícil de escalar a zaga do Santos. Então nós temos 6 jogadores de ótimo nível. O clássico deste domingo contra o Corinthians é importante para o Santos por 2 motivos. O primeiro é que uma vitória embala o time para jogar a Libertadores. E o segundo é que pode reduzir a diferença de 12 para 9 pontos e recolocar o Peixe na briga pelo título. O mais importante é você levar o espírito de vitória. E isso aqui vai conduzir o time a alguma possibilidade. O Santos tem uma partida aí próxima também na Libertadores. Você acha que isso pode pressionar ainda mais o time? Pressiona e tudo bem que quando a bola rola o jogador meio que esquece o que está acontecendo, mas está com a atenção dividida, né? Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. E Libertadores da América, claro, é o principal sonho, é o foco. O Corinthians não, o Corinthians tem só o pensamento no Santos. Tem Copa Sul-Americana também pela frente, mas isso pouco preocupa. A expectativa é de um belo jogo. Não sei se de muitos gols, mas um belo jogo. Tá certo, Celso. Tá, muito obrigada. Boa noite. Até segunda. É com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as questões polêmicas das delações premiadas e das denúncias da Procuradoria-Geral da República. Entrevisto hoje o professor de Direito Constitucional Cláudio Lembo. Cláudio Lembo foi governador do estado de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, Cláudio Lembo. Bom, os últimos dias têm sido dias muito movimentados, com muita notícia grave, notícia importante. E hoje não foi diferente, não apenas pela prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, em função daquela dinheirama lá. Nunca deveria estar solto, nunca devia ter prisão domiciliar. Né? E, além disso, agora à tarde, o encaminhamento da denúncia Rodrigo Janot. São 6 senadores e ex-presidente Sarney, quer dizer, nomes de muito presidente do Senado, nomes muito importantes, ministro também de Michel Temer. E a minha primeira indagação, o que é isso? O que explica essa animação do Procurador-Geral da República há tão poucos dias de deixar o cargo? Ele está criando um grande finale? É isso que ele está fazendo? Como o senhor entende? Eu acho o Janot fraco. Nesse episódio, particularmente do JBS, ele foi de uma fragilidade total. Porque ele foi de um lado,
os seus auxiliares o traíram e virou moda no Brasil a traição. A traição é um ato brasileiro. O brasileiro é, acima de tudo, um traidor. E o que aconteceu então? O Janot agora está perdido e tem que mostrar serviço. E mostrou hoje. Mas eu acho que todos os réus são merecedores de denúncia, sabe? Não tenho nem muita dúvida. Quer dizer, ele não está criando, né? Ele tem elementos consistentes para esse encaminhamento. São figuras conhecidas de muito tempo, né? É que agora a transparência é plena, mas eles sempre agiram dessa forma. Não, o curioso é ter acumulado, estar tudo acontecendo aí a menos de 10 dias dele deixar o cargo. É verdade, ele poderia eventualmente deixar para sua sucessora, mas não vejo mal, a função dele tem que ser exercida até o último dia do cargo. Né? Bom, há também uma especulação. Como, no exercício da função, o Procurador-Geral da República foi muito criticado por muitas razões. O senhor acha possível que ele esteja encaminhando essas denúncias calamitosas envolvendo tanta gente importante, com cargos importantes na vida do país, para criar cortina de fumaça e desviar a atenção de desmandos eventuais cometidos por ele? Se ele cometeu desmando e parece ter cometido em função do promotor que hoje ainda foi ouvido no Rio de Janeiro, ele também vai responder. Não há mais condições no Brasil de se esconder nada. A transparência, a publicidade fez com que o Brasil se tornasse absolutamente claro e faça com que as pessoas que sempre agiram desta forma não possam agir daqui para o futuro. O pior nisso tudo, você está colocando sempre os políticos. Eles sempre foram corruptos e sempre usaram dinheiro para suas campanhas e para suas vidas particulares de luxo. A minha preocupação maior é o Poder Judiciário. E ele está sendo apresentado também. Então, os 3 poderes da República estão sendo sensibilizados pela corrupção. Mas, Cláudio Lembo, isso me preocupa muito. Mas a mim também preocupa ter ouvido uma coisa agora, que eu acho que foi uma generalização em relação a políticos, quando o senhor disse que os políticos sempre foram corruptos. As campanhas são caras. Sabe, Cláudio Lembo foi político. Sim, mas escuta... E não há uma denúncia sequer em relação a seu nome. Então há políticos bons. A gente não pode falar que políticos sempre foram. Eu diria a você que aqueles que procuram ser bons, chega um momento que se retiram, porque não tem mais condições emocionais de ficar no meio do clima em que vivem. Para entrar no jogo, a pressão é muito grande. É muito complicado. É difícil. Muito complicado. Bom, voltando à questão do judiciário. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ela foi a público porque sentiu que... Não, ela agiu bem. Agiu bem e defendeu a instituição. Não, eu acho muito grave o que os ministros estão falando um do outro. Escuta, o Poder Judiciário sempre teve um mínimo de compostura, perdeu-se a compostura. Mas não faz tempo que perdeu a compostura, então, com a visibilidade, com as sessões ao vivo, online, mas tudo isso. Mas isso é muito grave. Se perder a compostura para o Judiciário, é o fim do próprio poder, ele perde a sua dignidade. Mas isso está acontecendo agora, Lembo, sempre foi assim, e agora nós sabemos exatamente pela transmissão simultânea de tudo, e por eles terem perdido um certo pudor, isso que o senhor chama de compostura, e fala o que querem. Eu diria que o televisionamento das sessões do Supremo é uma jabuticaba brasileira. É o único país do mundo que as sessões de uma corte constitucional são televisionadas. Na Alemanha você não entra dentro da sessão, é dificílimo. Nos Estados Unidos, idem, e assim vai para todos os países da Europa. No entanto, no Brasil, televisiona. Aí qualquer sensibilidade entre as pessoas aparece publicamente. E aí é o que está acontecendo. Esses 11 moços e moças estão se atritando a todos os dias. E o pior é dando entrevistas uns contra os outros. E isso é extremamente grave. Não, e falando das animosidades, né? Muito grave. E falam, né? Duelos. Duelos. Voltamos ao século XVIII. Que é isso? Bom, Cláudio Lembo, e o presidente da República, Michel Temer? Ele estava na China quando houve aquele escândalo das gravações do Joesley. E ele que outra vergonha nacional. Empresário brasileiro também é outra vergonha. Porque um empresário como esses, vindos da corrupção total ao BNDES... Réu confessa, né? Porque ele confessa, É um cafajeste. Que é corruptor. É uma coisa horrível. As exposições dele com os seus companheiros de trabalho é uma coisa vergonhosa, constrangedora. Isso envergonha qualquer pessoa, qualquer país. Mas aí é uma questão de valores e tal, isso não dá cadeia. Mas aí eu acho que a grande expectativa no Brasil é se, de fato, aqueles benefícios todos que foram concedidos pela delação, eles possam ser revertidos, cancelados. Tem que ser revertido, não podia nunca ter concedido aquilo. Cláudio Lembo acredita que Joesley Batista vá para a cadeia, ele e o irmão?
Olha, eu acho que no momento político brasileiro e a opinião pública criada, eu acho possível sim, e deve ir. Mas vamos então falar do presidente da República. Ele voltou da China e ele disse, bom, eu sempre fiz referência a esses fatos, eram todos previsíveis. Eu dizia que tudo aquilo tinha sido montado, etc. e tal. Ele estava muito seguro. E o advogado dele, Marise Oliveira, inclusive, falando dos vícios de origem daquela gravação no Jaburu, que o Joesley fez, que tudo montado, e tudo se comprovando de fato, né, agora sem autorização judicial. Se é revertida aquela delação, ela é cancelada, os benefícios concedidos também, as provas contra o presidente da República, elas são preservadas? É jurisprudência do Supremo. Mesmo sem autorização judicial, o tal do vício de origem para a gravação daquela conversa? As provas concebidas ficam preservadas para o Poder Judiciário. Certo. Quer dizer que então não dá tanto para Temer respirar aliviado. O que o Temer tem é algo que eu tenho inveja, é a capacidade emocional de resistir. É notável. Ele tem mostrado que é forte. É forte. É forte, com tudo que tem acontecido. A personalidade dele é muito forte. Quer dizer, e ele estando vulnerável como está, né? Porque está vulnerável. Muito. Está vulnerável. Bom, a última questão, Cláudio Lembo. A prisão de Gedel complica a vida do Temer? Claro. Agrava? Claro, o ministro da sua Casa Civil, da sua intimidade, de repente é preso com 51 milhões de reais, dólares de reais. Ele pode ter um surto à la Palocci, por exemplo, numa delação premiada? Esse é um caso tão triste que eu não gostaria de comentar. O que o Palocci fez é uma das coisas mais tristes da história política do Brasil. Foi traição? Foi. Não foi traição. Ele poderia fazer a delação, mas não devia usar a adjetivação que usou. Ele foi companheiro do Lula desde o começo. Esses trotskistas são perigosos, sabe? Agora eu chego à conclusão que realmente trotskista é perigoso. Cláudio Lembo, nosso tempo terminou, mas nós temos muito assunto. Espero que volte. Muito obrigada, uma boa noite. Estela. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. Taking Punk to the Masses, sobre a banda americana, ícone máximo do movimento grunge nos anos 90, chega ao lounge da Bienal no Parque Ibirapuera no próximo dia 12. São mais de 200 peças, entre instrumentos, fotos, cartazes, vídeos e objetos pessoais de Kurt Cobain e companhia, que vão da origem do grupo em Aberdeen, na costa oeste dos Estados Unidos, às grandes turnês internacionais. Um prato cheio para os fãs. A mostra já passou pelo Rio, mas nasceu em Seattle, onde ficou 6 anos em cartaz e teve mais de 3 milhões de visitantes. Outra amostra que deve movimentar uma legião de fãs é a que o MIS abriu esta semana sobre o lendário Renato Russo. Juliano Manfredini, filho único do cantor, abriu o apartamento do pai ao MIS, que está cuidando desta memória e preparou a exposição. O acervo tem mais de 3.000 peças e, dentre elas, foram escolhidos objetos pessoais, manuscritos, cartas, fotos, discos, livros e instrumentos. Com isso, o MIS apresenta a vida e obra desse ídolo do rock nacional. No teatro, a coincidência da montagem de 2 textos de vizinhos nossos aqui no Cone Sul. Um do jovem uruguaio Santiago Sanguinetti, outro do veterano argentino Maurício Cartum. Ambos os textos são de 2009. O de Sanguinetti chama-se Nuremberg. É o monólogo de um neonazista histérico que prepara um atentado suicida. Nada no palco, além da projeção de cenas do julgamento dos sobreviventes nazistas em Nuremberg e dos nomes de brasileiros vítimas de violência, como o pedreiro Amarildo e a travesti Dandara. Direção de César Maier e interpretação de Osmar Pereira, no Centro Compartilhado de Criação. O de Cartum, o muito premiado Ala de Criados, estreia dia 15 no Sesc Bom Retiro. O texto inédito no Brasil tem direção de Marco Antônio Rodrigues e tradução de Cecília Bual. A peça se baseia em fato real acontecido em 1919. Enquanto Buenos Aires é agitada por uma greve selvagem, os aristocratas estão de férias em Mar del Plata.
encena o choque entre os salões e a ala de criados. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Boa noite e até amanhã. O sertanejo de raiz agita a festa sertaneja de hoje, 10h30 da noite.